Quando a gente é criança, a gente faz muita bagunça, né? E é normal. Criança gosta de se divertir, brincar. E também é muito comum a gente se machucar enquanto a gente brinca. Toda criança se machuca bastante na infância, né? Isso é normal. E eu me machucava muito quando era moleque. Tanto que eu acho que a minha primeira memória que eu tenho, a minha memória mais antiga, é eu caindo em direção a um balde de metal. E é interessante que eu só lembro de eu caindo. Eu não lembro o que aconteceu depois. Mas a minha mãe conta o que aconteceu. Eu tinha tipo 1 aninho e eu caí em direção a esse negócio de metal e eu cortei a parte de cima do meu lábio, sabe? E é engraçado porque minha mãe diz que eu chorava por causa da dor. Porém, enquanto eu mais chorava, mais abria o machucado. E minha mãe ficava desesperada. Não chora, não chora, não chora. E eu chorando. Ah! E cara, eu me machuquei muito quando era moleque. Eu lembro, por exemplo, uma vez que a gente tava brincando. Eu, minhas irmãs e meus primos. E a gente decidiu então construir nossa casinha de madeira. E a gente simplesmente pegou um tronco de madeira enorme. Levantou esse tronco de madeira e simplesmente colocou uma terrinha do lado pra segurar, sabe? Obviamente isso não ia dar certo. E obviamente eu fui o carinha que se machucou. O tronco de madeira veio e caiu direto na minha cabeça. E é muito engraçado porque eu lembro das minhas irmãs e meus primos falando: não chora, por favor não chora, senão eles vão bater na gente, não chora. E eu obviamente chorei. É impressionante, eu bati tanto em minha cabeça quando era moleque que eu me pergunto se isso tem causado algum efeito atualmente. Será que isso afetou meu cérebro de alguma forma? Provavelmente não. Enfim, acho que quando a gente é criança, um dos machucados mais famosos é você machucar o joelho, né? Você tá correndo e você rala o joelho no chão e fica aquele machucado. E nessa época, se você cresceu ali por volta dos anos 90, anos 2000, você provavelmente se lembra do famoso Metiolate. Era um remédio, cara, tipo pra ajudar a não infectar por causa da sujeira. O problema é que esse remédio ardia pra caramba. Quando sua mãe vinha segurando o metiolate, você sabia que tava vindo um momento de dor, um momento de sofrimento. E minha mãe sempre falava: calma, calma, não vai doer, tá bom? Hoje em dia, o metiolate ainda existe, mas o metiolate não arde mais. O que, honestamente, eu acho que é um erro, cara. Porque é o seguinte, quando você era criança e você se machucava, o metiolate era uma forma não só de te curar, mas também de te ensinar uma lição. Falar assim: olha, você não tomou cuidado, você fez bagunça e agora o metiolate é também sua punição. Quando você sentia aquele ardido no seu joelho, você não só se curava da infecção, mas você aprendia uma lição. Ok, eu tenho que ser mais cuidadoso, senão eu vou acabar tendo que ver o metiolate de novo. É muito engraçado porque vários dos acidentes que eu tive quando criança se tornaram cicatrizes. Então é muito legal olhar pra cicatriz que eu tenho e lembrar do dia que foi isso. Tipo, eu lembro que uma vez minha mãe até foi meio malvada comigo, velho. Porque olha o que aconteceu. Eu, quando era criança, eu não gostava muito de tomar banho. Eu era um menino bem fedido. E minha mãe ficava falando: vai tomar banho, vai tomar banho. E eu sempre arrumava uma desculpa pra não tomar banho. E nesse dia eu tava novamente fedido pra caramba. Eu era um menino muito sujo. E nesse dia, cara, eu tava brincando na bicicleta. Eu coloquei a bicicleta ao contrário e ficava rodando o pedal da bicicleta pra ver a roda ficar girando. E obviamente isso não iria dar certo, né? Eu lembro que eu coloquei meu dedo ali no meio e e abri um buraco enorme no meu dedo. Eu lembro que eu fui correndo pra minha mãe falando: mamãe, eu machuquei meu dedo, me leva pro hospital. E a minha mãe falou: ok, se você quer ir pro hospital, eu te levo. Ok. Mas você tem que tomar banho primeiro, senão eu não vou te levar pro hospital. E aí lá fui eu, tendo que tomar banho com o dedo todo ferrado. Foi lindo. Nesse dia a gente foi pro hospital e as mulheres colocaram vários pontos no meu dedo. Meu dedo ficou parecendo um porco espinho. E aí depois a gente tirou os pontos, porém até hoje eu tenho a cicatriz. É bem legal ficar olhando pra ela. Olha, lembra daquele dia que eu senti muita dor? Foi bem legal. E às vezes é difícil não lembrar de um acidente que você teve quando criança. Eu tive um acidente quando criança que veio me causar problemas depois de adulto. Quando eu era moleque, o meu pai gostava muito de me levar pra fazenda. Eu odiava ir pra fazenda, mas essa era a vida. Mas nesse dia, uma linda capivara se meteu no meio da estrada. Estou aqui simplesmente andando, caminhando. Ai meu Deus, o que é aquilo? A moto bateu na capivara e eu voei da moto. E eu meti a cara no meio do asfalto. Mano, foi tão maluco, eu lembro que eu simplesmente só tava na moto do nada, pá, no chão, cara. Foi muito assustador isso. Meu pai me levou pro hospital e eu cheguei lá parecendo o Exterminador do Futuro. Fora isso, eu tinha quebrado meu dente. É um daqueles acidentes que você simplesmente se recupera com o tempo.
Eu até fui no dentista consertar meu dente. E, enfim, fui viver a minha vida. Até que quando eu tinha lá meus 24 anos, talvez, eu comecei a sentir uma dor muito grande no meu dente, cara. É impressionante quanta dor eu tava sentindo. Eu fui até o dentista e o dentista fez um raio-x em mim. E o dentista descobriu que aquele acidente que eu tinha tido quando eu tinha uns 10 anos de idade ficou uma leve infecção lá dentro, e quando a gente foi ver no raio-x tinha meio que uma mancha preta no meu crânio, simplesmente por causa daquele acidente de anos atrás. E isso que tava causando a dor. E aí o dentista teve que enfiar um buraco no dente pra tirar a infecção. Foi bem nojento, mas ao mesmo tempo bem interessante. É interessante que todas as vezes que você se machuca quando criança não é algo legal, né? Mas ao mesmo tempo, sempre que você se machuca quando criança, geralmente é porque você tava brincando com alguém, se divertindo com seus amigos, correndo. E é legal pensar nisso, né? É legal lembrar que existia uma época onde a maior preocupação que você tinha era machucar o seu joelho e ter que passar metiolate. Mas e você? Você se machucou também muito na sua infância? Me fala aí nos comentários e obrigado por assistir. Se você assistiu até aqui, por favor se inscreva, me ajuda pra caramba. Muito obrigado e tchau.